Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Emerson Andena e eu vou trabalhar com vocês algumas questões de direito privado, com destaque para o direito civil e empresarial hoje, questões que foram cobradas em exames das carreiras jurídicas e também da OAB recentemente. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer a leitura da questão rapidamente, o enunciado, e aí nós partimos para a discussão para ver qual era o objetivo da questão, qual era a cobrança. Tudo bem? Vamos à primeira questão? Olha só. Questão cobrada no concurso de delegado de polícia de Goiás, prova organizada pela CESP no ano de 2017, recentíssima prova, olha só. O enunciado é o seguinte: em cada uma das opções seguintes é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de posse, propriedade e direitos reais nas coisas alheias. Assinale a opção que apresenta a assertiva correta. Tá bom, vamos dar uma olhadinha então na assertiva A. Durante o prazo de vigência de contrato de locação de imóvel urbano, o locatário viajou e, ao retornar, percebeu que o imóvel havia sido invadido pelo próprio proprietário. Nesse caso, o locatário não pode defender sua posse, uma vez que o possuidor direto não tem proteção possessória em face do indireto. Pessoal, já estudamos, quem é nosso aluno na PUC Minas aqui já estudou comigo, já sabe que a defesa da posse tanto é de titularidade do possuidor indireto como do possuidor direto. Um pode defender a posse contra o outro e qualquer deles pode defender a posse contra terceiros. Errada, portanto, a letra A. Letra B. Determinado indivíduo realizou de boa fé construção em terreno que pertencia a seu vizinho. O valor da construção excede consideravelmente o valor do terreno. Nessa situação, não havendo acordo, o indivíduo que realizou a construção adquirirá a propriedade do solo mediante pagamento da indenização fixada pelo juiz. E agora, hein? Certo ou errado? Dá aquela dúvida, parece que está certo, mas ao mesmo tempo gera uma preocupação, porque quem construiu ou plantou no terreno alheio vai adquirir o todo? Se está na dúvida, faz uma marquinha, segue para a assertiva seguinte, depois a gente volta. Vamos fazer assim? Próxima. Caio realizou a doação de um bem para Fernando. No contrato celebrado entre ambos, consta a cláusula que determina que o bem doado volte para o patrimônio do doador, se ele sobreviver ao donatário. Nessa situação, a cláusula é nula, pois o direito brasileiro não admite a denominada propriedade resolúvel. Errado, pessoal, admite, e tem mais de uma espécie, Exemplos de propriedade resolúvel, a cláusula de retrovenda, o fideicomisso, a propriedade fiduciária, que é uma propriedade resolúvel com escopo de garantia. Então, essa assertiva está errada. Vamos para a próxima. Roberto possui direito real de superfície, de bem imóvel e deseja hipotecar este direito, pelo prazo de vigência do direito real. Nesse caso, a estipulação de direito real de garantia é ilegal, porque a hipoteca só pode ser construída pelo proprietário do bem. Será isso mesmo, pessoal? Na verdade, não. Tanto a propriedade quanto a superfície, uma vez instituído o direito real de superfície, nós temos a sobreposição de duas superfícies, a superfície do solo e a propriedade superficiária. São duas propriedades na prática, podendo o titular de qualquer delas aliená-las, gravar de ônus real, exemplo a hipoteca, independentemente uma propriedade da outra. Isso pode ser feito na vigência do contrato de superfície, aquele contrato real que, para produzir efeitos reais, depende de registro no cartório de registro de imóveis. Posso alienar a superfície? Posso. Independentemente do solo? Sim. Claro que eu tenho que conceder aquele direito de preferência recíproco entre proprietário e superficiário, mas perfeitamente cabível. Ora, entre as 4 assertivas que nós lemos, só a letra B que nós pulamos é que ficamos na dúvida, não foi isso? Vamos voltar a ela então. Por exclusão, já sabemos que ela é a correta, mas vamos ver. Determinado indivíduo realizou de boa fé, em terreno que pertencia ao seu vizinho, uma construção. E essa construção excede consideravelmente o valor do terreno. Pessoal, esse é o instituto da acessão invertida. Em regra,
Quem planta ou constrói em terreno alheio vai perder a construção ou plantação em favor do proprietário do solo, né? Guardados os devidos direitos de indenização àquele que procedeu de boa fé. Mas aqui é o contrário. Aqui, aquele que plantou ou construiu em terreno alheio vai adquirir a propriedade do terreno. Mas tem dois requisitos fundamentais: ter construído ou plantado de boa fé e a construção ou plantação exceder consideravelmente o valor do terreno. Assertiva correta, portanto, letra B. Tudo bem? Próxima questão para vocês. Organizado pela CESP, concurso 2016, e o cargo era de Procurador Estado do Amazonas. Vejam só, no próximo item é apresentada uma situação hipotética a respeito de extinção dos contratos, direito de posse e aquisição de propriedade, seguida de uma assertiva a ser julgada. Vamos juntos. Diz a assertiva: por meio de esbulho, Ronaldo obteve a posse de lote urbano pertencente ao estado do Amazonas. Nesse lote, ele construiu sua residência, na qual edificou uma série de benfeitorias, tais como piscina e churrasqueira. O estado do Amazonas, por intermédio de sua procuradoria, ingressou em juízo para reaver o imóvel. Nessa situação, Ronaldo poderá exigir indenização por todas as benfeitorias realizadas e exercer o direito de retenção enquanto não for pago o valor da indenização. Certo ou errado? É o que perguntava o CESP. E aí, pessoal, temos que raciocinar. Ao lado de propriedade, nós temos a posse como instituto autônomo, né, independente, mas temos também aquela figura chamada detenção, que não é posse propriamente dita. Por que não é posse propriamente dita? Porque o ordenamento jurídico desqualificou esta detenção, dizendo que, embora o detentor explore atos possessórios sobre a coisa, ele é reputado mero detentor e não terá direito, portanto, às benfeitorias, aos frutos, não terá direito também à proteção possessória, e se ele não tem posse, na linha do tempo também não teria direito a uso capião. Importantíssimo isso. Quem ocupa bem público pode ser reputado possuidor? Em face do bem público não, né? Jamais. Ele é mero detentor. Se é mero detentor, ele não tem direito a benfeitorias, ele vai ter que desocupar o terreno sem receber qualquer centavo por aquilo que gastou. Ele é mero detentor. Agora, tem um julgado recente do STJ que pode gerar uma questão adicional na prova de vocês, que vai dizer o seguinte: é possível a proteção possessória por aquele que ocupa a área pública? Nós já respondemos aqui, vamos dizer que não. Não em face do poder público. E se eu quiser demandar proteção possessória dos atos que exerço de posse sobre a área pública, e se eu quiser defender esta posse, que é detenção, se eu quiser defendê-la contra terceiros, eu posso? Pessoal, resposta afirmativa, posso. Não se esqueçam, o pré-requisito para a defesa da posse é posse justa. E o conceito de justiça de posse, ele é relativo, pessoal. O que significa isso? Em relação ao poder público, eu tenho nem posse, eu tenho detenção, não vou proteger. Mas em relação a terceiros que venham agredir a situação possessória que eu ocupo, quem é que tem melhor posse? Eu, que ocupo o bem público já há alguns anos, ou o terceiro que vem querer esbulhar a posse que eu tenho? Esta tal detenção. Perante terceiros, eu tenho melhor posse. E o STJ reconheceu titularidade de defesa possessória em área pública contra terceiros. Eu não sou titular de defesa da posse contra o poder público, mas sou perante terceiros. Cuidado com isso, né? Decisão recente pode ser cobrada de vocês aí, tanto em provas objetivas como também em provas dissertativas. Tudo bem? Vamos seguindo mais um pouquinho. A próxima prova é do concurso de defensor público do Espírito Santo, do ano passado. Diz assim, ó: Cícero é proprietário de vários imóveis urbanos de pequeno valor e veio a casar-se com Josefa pelo regime legal de bens, em 10 de janeiro de 2006, sendo que ela de nenhum imóvel era proprietária. O casal foi residir em um dos imóveis de 250 metros quadrados, pertencente ao varão, e a partir daí nada mais adquiriram.
em virtude dos seus gastos excessivos. Tudo bem, passados 10 anos, Cícero abandonou o cônjuge e passou a viver maritalmente com Roberta, tendo um filho. Neste caso, Josefa. Pessoal, e agora? O que o enunciado está nos levando a querer entender no primeiro momento? Marido e mulher que se separaram, um abandonou o lar, um deles permaneceu por X anos sozinho numa posse exclusiva. Está querendo dizer para a gente que isso aqui seria o instituto da uso capião conjugal, da uso capião da meação. É ou não é? É, mas tem que tomar um cuidado enorme com essa questão. Tem uma pegadinha aqui muito interessante. Quer ver? Eu vou ler para vocês a letra E, a assertiva E, que dizia assim: mesmo preenchendo todos os requisitos para aquisição do imóvel onde reside, pela uso capião familiar ou conjugal, não obterá o domínio, porque Cícero veio a ter um descendente, que é herdeiro necessário. Pessoal, por acaso a existência de um herdeiro necessário vai ser motivo a impedir a fruição do prazo da uso capião? Não vai, já sabemos que não vai. Não corre uso capião contra o incapaz, não corre prescrição, e se não corre prescrição, não corre uso capião. Sabemos que uso capião é prescrição aquisitiva. Tudo bem, mas aqui a prescrição correu ou não correu contra o pai, não contra o herdeiro. Tá certo? Então não é letra E. O fato de ter herdeiro não impede a prescrição aquisitiva. Aí a letra C dizia: se exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição a posse direta com exclusividade sobre o imóvel onde reside, desde que não seja proprietária de outro imóvel urbano ou rural, adquirir-lhe-á o domínio pela uso capião. Pessoal, muita gente marcou essa aqui, mas na hora. Porque é a primeira impressão que o enunciado nos leva a ter, que se trata da uso capião conjugal, imóvel de até 250 metros quadrados, que seja o único da moradia ou da família, mas tem que pertencer a ambos. Aqui está a cereja do bolo na questão. Por acaso o enunciado disse que este imóvel pertencia a ambos? Não disse. O imóvel era, aqui no caso do Cícero, quando ele se casou, ele já tinha o imóvel e passou a residir com então a sua esposa. Depois ele se separou dela e ela ficou sozinha. Tudo bem, ficou sozinha, mas num imóvel que não era metade dela. A uso capião da meação depende deste pré-requisito fundamental. Metade do imóvel tem que ser da mulher e metade do marido. Estou falando marido e mulher, pode ser qualquer espécie de família aqui no caso, né, numa interpretação extensiva. Tudo bem. No caso concreto, este que nós estamos discutindo, marido e mulher, haveria que se falar em uso capião da meação? Não. Por que não? Porque, embora a mulher tenha ficado sozinha, exercendo posse exclusiva pelo lapso temporal necessário, ela não iria usucapi a meação, porque a outra metade não é dela, não corre esta modalidade de uso capião. Falta este requisito legal. Sabe qual a alternativa correta? A letra B de bola. Dá uma olhadinha. Não adquirirá o imóvel onde reside pela uso capião familiar ou conjugal, mesmo se decorridos 2 anos, ininterruptamente e sem oposição de sua posse, e com exclusividade sobre o imóvel, por faltar-lhe requisito estabelecido em lei para essa forma especial de aquisição da propriedade. Exatamente isso, meus amigos e minhas amigas. Está faltando um requisito legal aqui para ela adquirir a propriedade pela uso capião por esta modalidade especial de 2 anos. Qual é o requisito? Que ela fosse proprietária de metade do imóvel e que ela viesse a uso capi somente a outra metade daquele que abandonou o lar. Mas isso não ficou configurado e ela, por esta modalidade, não teria condições de adquirir a propriedade. Tudo bem? Pessoal, essas são as questões de direito civil. Vamos fechar por aqui e em seguida eu volto com vocês. A gente grava um pouquinho também de questões de direito empresarial quentíssimas aí dos concursos. Ok? Grande abraço para vocês.